Fala pessoal, estamos de volta aí falando de Grêmio. Espero que vocês estejam bem recuperados da lavada que a gente vem levando no clássico Grenal nesses últimos pelo menos 4 jogos, onde o Grêmio não consegue mais vencer o seu tradicional rival. Agora a gente tem aqui ficar com a calculadora na mão, porque o Grêmio tem 8 jogos para resolver a vida dele. O Grêmio precisa, dá para chegar até na Sul-Americana, mas eu acho que a principal missão é ganhar os jogos para evitar o rebaixamento. Quem diria, né? Mais uma vez o Grêmio vive essa maldição de fazer contas para não ser rebaixado. A possibilidade é bem pequena, né? Vamos falar a verdade. No ano que o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio brigou muito mais contra a calculadora, contra a tabela, do que vem brigando esse ano. Mesmo assim, né, a gente, né, cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, como dizem, né? Então a gente precisa colocar a cabeça no lugar e saber que a gente tem limitações e que precisa, nesses 8 jogos que restam para o Grêmio, a gente tem que fazer pelo menos 10 pontos. Para aí ficar um pouco mais tranquilo, o ideal é vencer 4 desses jogos para fazer 12. E aí não ter que se preocupar muito. Se possível, vencer os próximos jogos aí, a gente vai falar sobre os próximos jogos no decorrer da semana, mas a gente precisa saber que o Grêmio precisa vitória. De vitórias, não empate, não é inclusive fora de casa. Então o Grêmio precisa reagir. Não jogou nada até agora, então pelo menos nesses últimos 8 jogos que o Grêmio demonstre um pouquinho de vontade, um pouquinho de brio dentro de campo, um pouquinho de vontade de vencer, que trabalhe um pouco, né? Que pare com folgas, que dê uma folga pro torcedor do Grêmio que tá sofrendo. E pensando nisso, o Grêmio já, de olho em 2025, também começa a planejar alguma mudança, né, de fotografia. Alguns jogadores, obviamente, não vão ficar, e esse é o vídeo de hoje, sobre algumas coisas que estão se definindo, que estão muito bem alinhadas para saber que ano que vem será diferente. A começar pelo treinador, mas hoje eu quero falar sobre alguns jogadores que provavelmente não vão ficar no Grêmio. Alguns por questão contratual, outros talvez por desempenho, outros por não terem dito a que vieram, né? Então tem alguns jogadores que é praticamente certo que nós não vamos ver mais com a camisa do Grêmio a partir do ano que vem, tá? Eu fiz uma listinha informal aqui, não é informação oficial, mas eu acho que é a informação que a gente gostaria de ouvir da boca dos dirigentes do Grêmio a partir do final do campeonato, tá? Primeiro, Rafael Cabral não deve ficar no Grêmio. Goleiro que veio do Cruzeiro, naquele negócio casado lá com o Gabriel Grando. Sinceramente, cara, Gabriel Grando nunca foi um goleiro que agradou muitos, né? Mas acho que se é para ter o Gabriel Grando ou o Rafael Cabral, fica com o Grando, que pelo menos é do Grêmio. O Grêmio pode tentar vender, colocar no negócio, bota ele para jogar. Para mim, o Grando, ele é melhor do que o Kaique, né? Tem muita gente apaixonada pelo Kaique, não sei por quê, mas é um goleiro que passa instabilidade. A única coisa boa que eu acho do Kaique é assim, ele quer jogar no Grêmio, teve vontade de jogar no Grêmio, ele agarrou muito bem a oportunidade. É um cara que treina pra caramba, mas ele tem as suas limitações, né? Pega pênalti, né? Mais do que o Marquezin, mais do que o Grando, mais do que o Rafael Cabral, mas não é um jogador pro Grêmio, não é um goleiro pro Grêmio. O Gabriel Grando também talvez não seja, mas eu acho que como reserva ele é o melhor que nós temos, tá? Talvez até com um trabalho melhor, ele ou o Breno, e principalmente até o Adriel, poderiam ter continuado no Grêmio. Eu acho que o Grêmio perdeu uma grande oportunidade de trabalhar um desses 3 goleiros que vieram da categoria de base. Mas passou, é difícil reintegrar, é difícil recomeçar uma trajetória para qualquer um desses 3. O Breno ainda está por aí, né, no Grêmio, afastado, treinando em separado. Então, enfim, mas Rafael Cabral é um jogador que não fica. Por falar em goleiro também, o Felipe Scheiblin também não é um que não vai ficar, né? O contrato dele termina agora esse ano, no final do ano. É um goleiro que a gente não tem muito o que dizer dele, mas fala-se muito que ele não vai ficar, que o Grêmio vai trabalhar outros nomes, né? Talvez até fique com o Kaique, talvez até o Gabriel Grando fique no Grêmio, né? Porque não vai ficar no Cruzeiro também. Existe a possibilidade do Adriel voltar para o Grêmio também. Então, a camisa 1 do Grêmio está bem definida, apesar do Marquezin ter ganhado alguns pontos com a gente, né, nos últimos jogos, especialmente no Grenal. Embora eu não confie no Marquezin. Tem gente que é apaixonada pelo Marquezin. Eu não confio no Marquezin. Acho que é um goleiro inseguro. Que a qualquer momento ele pode falhar. Então, eu acho que o Grêmio está muito mal servido de goleiros.
Ainda lamento, como eu falei antes, a forma como foi conduzida a saída do Adriel no ano passado, mas é o que temos, né? Então, Rafael Cabral e Felipe Schaiblin não ficarão no Grêmio. O Fábio é outro que é um jogador que também não disse muito aqui, veio, né? Muitas lesões, jogador com experiência internacional, jogador aí com bagagem, que não sente o medo de jogos grandes, mas é um jogador que em fim de carreira, tanto que vai se aposentar agora no final do ano. Teve as melhores atuações dele, inclusive jogando na lateral esquerda, né? Eu que critiquei muito o Fábio no começo do ano, porque é um jogador que não inspirava confiança, mas aí também temos que botar em ponto, né, a questão das questões físicas dele. Sempre foi um jogador que se lesionou muito. Então, o Fábio não vai ficar no Grêmio. Por falar em não vai ficar no Grêmio também, é um que é quase certo que não fica, que é o Reinaldo, né? Amém, senhor. Um jogador que não vai deixar saudades, até não sei nem por que veio, né? Um jogador que já estava encostado no São Paulo. Talvez só dá para tirar de bom um ou outro jogo do Reinaldo, que ele fez até 2 gols num dos jogos que a gente viu aí agora recentemente. É um jogador que bate muito bem pênalti, mas ele deixa muito a desejar, tanto no apoio, mas principalmente na marcação. O Grêmio cansou de levar gol nas costas do Reinaldo. O Reinaldo, esse ano, foi um jogador que ficou devendo alguns pontos para o Grêmio por causa das atuações do Reinaldo. Desprotegido? Talvez, mas ele é um jogador muito fraco, não é um jogador para jogar no Grêmio, não é um jogador que nós temos que ter no elenco, porque se ele tiver no elenco, ele acaba jogando pelo peso dele, pela carreira que ele teve. Os treinadores acabam botando um pouco por causa do nome dele, jogou muito tempo no São Paulo. É um jogador que infelizmente não tem como contar e a princípio não vai ficar no Grêmio também ano que vem. Outro é o Duqueiroz, que é outro caso também que veio para cá e só tá passeando em Porto Alegre. Jogou alguns jogos, mas muito mal. Eu não entendo como um jogador desses pode ter ido para jogar na Europa, embora tenha ido para um time de segunda linha na Europa, mas é um jogador que, bom, tanto que voltou rápido, né? É um jogador que quando voltou, eu tinha uma lembrança vaga dele, da passagem dele pelo Corinthians, né? Mas o melhor do Duqueiroz é o empresário dele, porque conseguiu botar ele na Europa e depois botar num time grande como o Grêmio, mas eu acho que agora ele tá super queimado, provavelmente o mercado brasileiro para ele vai se fechar, deve voltar lá pro país dele, pro time dele lá na Rússia, né? Então ele não vai mais jogar no Grêmio, nunca jogou, mas não vai ficar no Grêmio. Além disso, né, o Rodrigo Caio também é um jogador que veio para o Grêmio, o contrato termina em dezembro, não deve permanecer, recebeu uma oportunidade de jogar. Quando jogou, não jogou mal, mas eu acho que a avaliação que foi feita é que o Grêmio precisa de um jogador de mais confiança, que tenha. Que seja mais confiável do ponto de vista até físico, né? Embora tecnicamente seja um grande jogador, pelo menos nos tempos melhores dele, até chegou à seleção brasileira, mas é um cara que se lesionou, teve uma lesão grave, então é difícil, né? Até é triste falar isso, mas jogador com qualidade, mas que não tem mais condição de desempenhar em alto nível até onde a gente sabe. Então provavelmente não vai ficar, até porque ele vai ocupar o lugar que poderia ser dado para um jogador mais jovem, né? A gente tem outros zagueiros aí mais jovens que poderiam jogar, ou até talvez alguma contratação que o Grêmio venha fazer pro ano que vem, né? Que não seja o Davi Luiz, pelo amor de Deus, mas que o Grêmio traga um zagueiro para fazer uma composição de zaga aí, com o Gemerson, né? Com o Rodrigo Eli, que vem fazendo um final de ano aí relativamente bom, melhor do que comparado a ele mesmo. Kahneman, não sei se vai ficar. Falam que o Kahneman recebeu ofertas aí para sair, para ir até para o futebol dos Estados Unidos, né? Então a gente não sabe, mas o Rodrigo Caio é um jogador que não vai ficar. Além disso, a gente tem um jogador que não tem muito a ver com o vídeo de hoje, né? Mas também não vai ficar no Grêmio, que é o próprio Jeromel, né? Jeromel já anunciou que vai se aposentar, então são os últimos dias, os últimos 8 jogos em que a gente vai poder ver o Jeromel em campo, caso ele entre em campo. Uma coisa é certa, a dupla Kahneman e Jeromel nunca mais vai jogar um Grenal. Perceberam isso? A gente nunca mais vai ver o Kahneman e o Jeromel jogando juntos no Grenal. Talvez a gente nunca mais veja essa dupla de zaga jogando juntos, porque talvez não dê a coincidência dos dois jogarem juntos. Então, triste fim de uma era, porque o Jeromel ele não tem mais o físico, não tem mais a condição. A idade chega para todo mundo, né? E para o jogador de futebol, a idade ela começa a fazer bastante diferença a partir dos 35 anos. Mas o Jeromel é um jogador que nos enche de orgulho, talvez para alguns o maior zagueiro da história do Grêmio. Eu sei que talvez não seja o maior, mas é o melhor que eu vi com a camisa do Grêmio nesses últimos tempos. Melhor para mim
Para mim, melhor do que o Capitão América Adilson. Para mim, o Jeromel é mais jogador. E tem outros dois jogadores aí que são dúvida, né, se ficam ou não. Um é o Soteldo. Eu tenho até dúvida se eu gostaria que o Soteldo ficasse, porque para mim ele é um jogador um pouco que falta objetividade. Não é um cara. Eu não me desceu muito bem aquela. Aquela vez que ele voltou 2 dias depois da folga e estava na praia lá na Venezuela. Sei que parece que é um cara que não é muito profissional. Não sei se é um cara que tem grande gana de vencer. Talvez ele não tenha o perfil que a gente gosta de jogador que veste a camisa do Grêmio. Em compensação, o Diego Costa é um jogador que é brigão, é um jogador que já foi mais, né? A gente lembra dele jogando pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea. Jogador chato de enfrentar. Mas ele é um jogador que talvez as lesões façam que o Grêmio repense, e também o desempenho do Bright White, né? Que é um jogador que tá aqui, tá jogando bem. Então talvez o Diego Costa não seja um jogador que fique no ano que vem. Mas eu quero saber a tua opinião. Quem mais tu quer que saia do Grêmio? Quem tu gostaria que ficasse no Grêmio? E o que a gente vai ver de diferente na fotografia do ano que vem? Quem não vem, quem fica, quem sai? A gente vai saber nos próximos capítulos dessa história, mas os nomes de hoje são nomes que dá para antecipar, que tem o destino praticamente certo. Beleza, galera? Então é isso. A gente vai se falando e até a próxima.